gostaria que vocês ainda de pé abrissem a Bíblia em Isaías 43, versículos 18 e 19, para proclamarmos o decreto. Amém. Não vos lembreis das coisas, nem considerei as antigas. Ouvi com atenção, estou prestes a fazer algo novo. Agora ele surge, não estais ciente disso? Colocarei até uma estrada no deserto, rios no ermo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te entregamos, Senhor, novamente esse culto. Deus, que a Tua palavra fale ao coração de cada um que aqui está. Que o Teu Espírito flua neste lugar, Senhor. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Amém. Hoje, eu trouxe uma palavra que tem queimado muito no meu coração. E ela tem como tema ser disponível, uma marca da igreja. Eu quero começar falando para vocês o que significa a palavra disponível segundo o dicionário. Disponível significa estar livre para agir, disposto ou à disposição. E o primeiro capítulo, versículo que eu queria falar, está em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18, que diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. E eles estavam no barco em companhia de seu pai. Consertando as redes, Jesus os chamou. E eles então, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e o seguiram. Amém? Eu queria focar no versículo 20 e no versículo 22, que diz o seguinte: eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. E eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e seguiram a Jesus. Amém? Essa passagem, para contextualizar, ela fala quando Jesus já passou pelo seu jejum de 40 dias, ele vai chamar os seus discípulos e ele vai até esse grupo de pescadores, Pedro, Simão e seu irmão André, e Tiago e seu irmão João. E eles, no versículo, em Lucas capítulo 5, que fala melhor sobre essa passagem, no versículo 5 ao 11, fala que eles passaram toda uma noite tentando pescar e não conseguiram pescar nada. E em Lucas capítulo 5, o versículo 5 ao 11, a partir do 5, diz assim: que o Senhor, chega, e no versículo 4 ele fala: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Como eu disse, que eu foquei no versículo deles deixarem tudo e seguirem a Jesus. E por que isso me chamou tanto a atenção? Porque Pedro, o seu irmão, Tiago, seu irmão, eles viviam da pesca. Então eles eram pescadores, eles sustentavam suas famílias na base da pesca, eles sustentavam as pessoas à sua volta, eles se sustentavam. Então, ao ponto de quando o Senhor chegou, eles tinham acabado de fazer, depois do Senhor ter ordenado jogar a rede para o outro lado, eles tinham feito a pesca mais poderosa das suas vidas. Porque no versículo 9 ele fala que todos se apoderaram de uma admiração imensa
porque as redes chegaram a se romper de tantos peixes e os barcos quase se afundaram. Então, eles tinham acabado de fazer a pesca mais importante de suas vidas, mas em nenhum momento eles hesitaram em seguir ao Senhor. No versículo 11, eles dizem que eles colocaram os barcos na praia, deixaram tudo, deixaram família, deixaram seus parentes, seus sócios, sua grande pesca para trás e seguiram ao Senhor sem nem pensar, sem nem discutir, sem falar, não, mestre, eu vou para casa, eu vou deixar os peixes com a minha família, eu vou deixar a minha família amparada, porque pelo tamanho dessa pesca, a minha família não vai precisar se preocupar muito com o seu suprimento, porque vai ter. Não, eles deixaram tudo, imediatamente seguiram a Jesus. E por que isso é tão importante para a igreja? Por que isso é tão importante para nós, como cristãos? Entender que o ser disponível fala mais do que palavras, do que Senhor, eis-me aqui, mas fala de atitudes, é nós deixarmos tudo que para nós parece importante ou crucial para a nossa existência, é deixar tudo isso para trás e seguir ao Senhor sem hesitar, sem perguntar, sem questionar a Deus. E essa atitude desses discípulos desataram uma jornada e um poderoso propósito na vida de Deus, na vida daqueles homens. Se eles não tivessem atendido ao chamado de Deus, provavelmente eles não teriam tido o ministério que eles tiveram. Simão não seria chamado Pedro e não teria o ministério que ele teve, não teria a vida que ele teve. E Jesus chamou esses homens para mostrar também que o ministério de Deus é baseado em disponibilidade, é baseado em dizer sim. Por isso que ser disponível é um chamado de Deus, não só para os seus discípulos, mas também para a igreja. É ir e fazer discípulos, é um chamado diário de se negar as coisas que nós mais amamos, negar aquilo que nós mais zelamos para seguir a Deus. O Senhor, Ele está em busca de uma geração disposta a entregar tudo, assim como Deus entregou tudo por nós. Deus não hesitou em entregar o seu único filho por amor de nós pecadores. Deus não hesitou em entregar Jesus, e Jesus não hesitou em entregar a sua vida. Mesmo que Jesus tenha falado, Senhor, eu não quero ir, mas que seja feita a tua vontade. Então é sempre colocar a vontade de Deus acima de nós. É sempre colocar o propósito de Deus em primeiro lugar, para que nós tenhamos uma vida de êxito na presença do Senhor. E isso também fala de sermos servos. Ser servo é não questionar a ordem do seu Senhor. É quando o Senhor falar vá, você vai. Quando o Senhor falar fica, você fica. E quando o Senhor falar abre tua boca e fala, você fala aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, porque você é guiado por Ele. Mas isso antes de você ser usado por Deus, do Senhor poder contar contigo, Ele precisa antes mesmo contar com a tua disponibilidade. Contar com tua devoção 100% ao Senhor. Em João capítulo 12, o versículo 26 diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então não é uma relação de apenas eu sou servo e eu sou um servo por alienação. Não, eu sou um servo porque eu sei quem eu estou seguindo. Eu não estou seguindo qualquer pessoa, eu não estou seguindo qualquer chamado, eu não estou seguindo qualquer direcionamento. É um direcionamento que você sabe, que se você disser sim, o seu futuro está garantido. E nesse versículo ele fala que o meu Pai honrará, Deus honrará. Deus honrará a sua escolha. Deus honrará a sua decisão de segui-lo e fazer exatamente a vontade de Deus. Eu queria trazer como exemplo a vida de um jovem da Bíblia, que me inspira muito, que se encontra em Atos 7. E é a vida de Estevão. Estevão foi discípulo de Deus, 100% disponível ao chamado do Senhor. E ser disponível é também um estilo de vida. Não é só uma ordem que precisa ser seguida ou que eu deveria seguir, mas é um estilo de vida. É dizer sim ao Senhor todos os dias. É dizer sim a Deus em cada oportunidade. Dizer sim ao Senhor quando Ele nos chamar todos os dias, independente do porquê, do pra quê. E essa decisão nos acarreta uma vida nova. Todo dia o Senhor nos dá uma oportunidade de dizer sim ao propósito que Ele tem para nós. Se ontem nós não dissermos sim, hoje Ele nos dá uma nova oportunidade. E amanhã da mesma forma, até que Ele venha.
E quando o Senhor nos chama, Ele está nos dando essa oportunidade de tocar uma vida nova que não só vai nos afetar, mas afetar todos que estão à nossa volta, todos que estão transitando ao nosso redor. E a vida de Estevão foi exatamente isso. No capítulo 6 de Atos, os discípulos de Jesus, eles se juntam e falam, escolham 7 homens para servir a mesa de Deus, para servir as mesas. Então ele fala, recrutam entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. E Estevão é um desses 7 homens encarregados a esse serviço. E no versículo 8 de Atos 6, fala que Estevão era cheio de graça e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiram contra Estevão. Estevão foi acusado de blasfêmia. E em Atos 7... tem uma defesa, que não é muito uma autodefesa. É mais um direcionamento de Deus. Na única oportunidade que Estevão tinha de se defender perante aos homens da sinagoga, a única oportunidade que Estevão tinha de livrar sua própria vida, porque ele sabia que a heresia era punida com morte, de apedrejamento. Então, a única oportunidade que Estevão teve de subir e se defender, ele usou para falar do amor de Deus para aqueles homens. Para falar que Deus é muito maior do que qualquer religiosidade, do que qualquer lei. E ele falou isso, ele usou 52 versículos para falar, não se defender, mas defender aquele que havia o chamado. Não que Deus precise ser defendido, mas a palavra dele precisou ser proferida no lugar onde era esquecido, aquilo que Jesus havia deixado. E Estevão usou aquele tempo para isso. E logo em seguida, no versículo 54 de Atos 7, Estevão termina sua oratória, tudo aquilo que ele tinha falado. E no versículo 60 diz assim, então ajoelhando-se gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia em sua morte. Então Estevão, ele é apedrejado até a morte. E no versículo 1 de Atos 8 fala que Saulo consentia com a morte de Estevão. Por que a vida de Estevão me inspira tanto e eu acho que também deveria inspirar a igreja? Porque Estevão, ele devotou literalmente toda a sua vida ao propósito que Deus tinha. Estevão disse sim, e esse sim se perdurou até o último momento, até o seu último suspiro de vida. Até o momento em que ele estava sendo apedrejado, ele levantou os olhos ao Senhor e disse, Senhor, não os condene. Ele tinha tanto um estilo de vida de Deus, um estilo de vida de Jesus, características nitidamente reproduzidas de Deus e de Jesus. O legado de Jesus ficou e afetou a vida de Estevão de uma forma tão grande, que assim como Jesus, em seu momento de seu último suspiro de vida, ele falou, Senhor, não condenes por causa desse pecado. Eu quero que a minha vida, ao invés de trazer juízo para eles, traga inspiração e traga visão de quem o Senhor é. E Saulo, o que logo após seria Paulo, estava naquele lugar. E aquela oportunidade de Paulo ver provavelmente maior exemplo de disponibilidade que ele veria antes de ter o encontro com o Senhor em Atos 9, foi a vida de Estevão. E Paulo consentiu com tudo aquilo, mas também Paulo teve a oportunidade de ver que mesmo ele sendo acusado, mesmo ele tendo a oportunidade de se defender, ele não se defendeu e ele ainda pediu ao Senhor que livrasse aqueles homens do pecado que eles estavam cometendo. E eu tenho certeza que a vida de Estevão afetou a vida de Paulo e foi também um dos motivos de Paulo ter uma vida pós o encontro com o Senhor, de uma entrega tão grande, porque ele viu com seus próprios olhos o que significa servir ao Senhor de todo o seu coração, o que significa dizer sim ao Senhor. Quando nós dizemos sim a Deus, não é só a nossa vida que muda, a vida das pessoas que estão à nossa volta. Isso eu falei a vocês agora há pouco. E a vida de Estevão afetou a vida de Paulo, isso é inegável. Isso não é algo que precisa ser discutido. Quando Saulo poderia não saber, mas naquele momento ele conheceu o que significa verdadeiramente o Evangelho de Deus. Ele viu em Estevão o que significa servir, ser servo e não ter a vida como preciosa. No capítulo 9 de Atos, fala do encontro de Saulo com Jesus, com o Senhor.
E Saulo, depois disso, né, ele passa a se chamar de Paulo, e ele tem uma vida totalmente transformada por Deus. O ministério de Paulo é um ministério que inspira os cristãos até hoje. É um ministério que prova que Deus, ele escolhe as pessoas mais improváveis, quando dizem sim, para fazer as coisas que confundem os sábios, que confundem aqueles que acham que você não pode ser usado por Deus. Quando você pensa que não pode, é a oportunidade perfeita que Deus quer para te chamar, para ser usado no propósito dele. Um simples sim muda a sua vida, e não importa o que você tenha feito, não importa o que você está fazendo. No momento em que você decide segui-lo, tudo muda. Tudo ao seu redor muda. A sua vida hoje não será a mesma que vai ser amanhã, porque hoje você decidiu andar com Deus. E em Atos, capítulo 20, versículo 24, fala o seguinte. Paulo diz isso. Porém, em nada considero minha vida como preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que tamanha mudança do capítulo 7, capítulo 8 de Atos ao capítulo 20 de Atos. Muito tempo se passou, mas como podemos ver exemplos de mudança na vida de um homem que matava e que perseguia os cristãos do Senhor. Todos os dias na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que, quando disseram sim a Deus, tiveram sua vida e sua história totalmente transformada. E não ache que sua posição é empecilho para você ser usado por Deus. Como eu havia dito e vou repetir, Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E ele fez isso com Paulo, faz isso hoje e vai fazer isso eternamente. Até que o Senhor venha, ele vai estar sempre buscando e chamando pessoas para esse chamado lindo que é o Evangelho de Deus. E ser servo também é pagar um preço. É entender que não é só dizer sim ao Senhor e continuar vivendo sua vida como você vivia antes. É ter uma consciência de Cristo e passar a viver uma vida conforme a vida que o Senhor deixou para que nós possamos viver. E ser servo é pagar um preço, renunciar, é sair da sua zona de conforto. Deus trabalha em nossas vidas quando nós saímos da zona de conforto, quando nós saímos daquilo que éramos acostumados a viver. Quando Deus nos chama, muitas vezes não é difícil, né, largar tudo aquilo que é importante para nós. Talvez deixar de viver com as pessoas que nós vivemos, que convivemos, às vezes essas pessoas influenciam nas nossas atitudes. Deixar para trás aquilo que é importante para mim, aquilo que eu zelava, aquilo que eu prezava por precioso, aquilo que eu via, eu não estou pronta ainda para seguir ao Senhor, porque eu tenho isso que me prende aqui, isso que me paralisa. E sair da zona de conforto é o primeiro passo que você tem que dar para seguir ao Senhor. E esse primeiro passo é o crucial, porque depois disso o Senhor irá te guiar. Porque o Espírito Santo, que é o Consolador, ele nos guia. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Ele está aqui, o Senhor deixou ele na terra conosco para nos guiar. Então nós não precisamos ter dúvidas se iremos andar para a esquerda ou para a direita, porque Ele nos guiará. A única coisa que o Senhor quer de nós é um sim e um coração disposto a fazer exatamente aquilo que o Senhor mandar, sem questionar. Se o Senhor te pede um jejum, se o Senhor te pede algo que para você é extremamente precioso, que você zela muito, não hesite em entregar ao Senhor. Porque aquilo pode parecer uma atitude que não vai ter algo lá na frente, uma recompensa, mas não se trata de recompensa, se trata de você saber que o seu papel é esse, e que lá na frente você fala igual a Paulo: eu não tenho minha vida como preciosa, eu só quero cumprir a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu não me acordo todos os dias para testemunhar a minha própria vida, para falar aquilo que eu sei, para falar aquilo que eu aprendi. Paulo era um homem muito sábio, era um homem que cresceu sendo instruído pelos sábios da lei. Então Paulo sabia tudo aquilo de cor, e no final da sua carreira ele diz que nada daquilo que ele tinha era precioso, que tudo aquilo para ele era esterco. Ele falou: não, isso não é importante para mim, o importante é que eu testemunhe do Evangelho da graça de Deus. E isso pode parecer algo simples, algo
um versículo extremamente conhecido, que muitos até saibam de cor, mas a gente às vezes não para observar o quão importante é destrinchar a palavra de Deus, porque todos os dias ela é renovada e todos os dias ela nos traz algo mais precioso, uma palavra nova, porque isso é andar com o Senhor, é você andar em novidade de vida, é você acordar amanhã e saber que o dia de amanhã não vai ser igual ao dia de hoje, e assim sucessivamente, porque andar com Deus é isso. Andar com o Senhor é você não ter um roteiro a ser seguido, é dizer sim e saber aquilo que o Senhor quer. Por isso que a gente precisa sempre nos colocar à disposição de Deus, sair da nossa zona de conforto. Porque muitas vezes a gente se acomoda com o fato de sermos cristãos e com o fato de estarmos garantidos ao céu, provavelmente, e não paramos para analisar o que o Senhor quer de nós. Se estamos nessa vida, é por um motivo. O Senhor tem um propósito para cada um aqui, exatamente para um lugar de ação, para uma área de ação. Se sua área de ação é sua escola, peça a Deus estratégias e o Senhor irá lhe dar. Se a sua área de atuação é sua rua, sua comunidade, o lugar onde você vive, seus vizinhos, peça a Deus sabedoria, porque se você for inserido por Deus, se você se disponibilizou a Ele, e se você for inserido num contexto, creia que não é por acaso. Se o Senhor te trouxe aqui, não foi por acaso. Não foi para ouvir uma palavra estudada por outra pessoa e passada para você. Tente, sempre que alguém lhe der uma palavra de Deus, tente ver aquilo que se aplica na sua vida, aquilo que o Senhor quer passar para mim. Não é simplesmente algo que está sendo falado por um humano. É aquilo que foi falado por Deus e aquilo que vai ser eterno, porque a palavra de Deus é eterna. E Paulo, ele soube ter essa consciência de Deus, soube colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Em Lucas, capítulo 14, o versículo 33, diz o seguinte: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus diz isso, ele fala que ser discípulo é ser uma pessoa que está 100% disposto, 100% disponível. Disponibilidade é estar sempre a posto. É quando o Senhor lhe chamar, você está disponível para aquilo que Ele lhe pedir. Não é, Senhor, hoje eu não posso, porque hoje eu não estou. Eu estou muito nervosa, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. O Senhor não vai ficar insistindo na sua vida. Se você disser que não tem tempo, não vai faltar pessoas disponíveis, porque sempre Deus irá levantar outros. Sempre Deus irá levantar, mas a chave é o seguinte: você quer ou não quer? Quando o Senhor lhe chamar, você quer ser essa pessoa que o Senhor pode contar? Você quer ser aquela pessoa que estará disposto para qualquer coisa, mesmo que para você seja uma situação onde você literalmente saia da sua zona de conforto, onde você não está acostumado a fazer aquilo. Mas quando você diz sim, o Senhor vê o seu coração, porque Deus sonda o nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus sonda o nosso coração e Ele nos conhece. Ele sabe cada passo, Ele sabe quando nós erramos, quando nós não erramos. E o fato é, o que você tem feito para dizer sim ao propósito do Senhor? Não importa se você tem 10 anos, ou se você tem 60, ou se você tem 80 anos. Enquanto você estiver na terra, sempre vai ter algo para você fazer no ministério de Deus. Não é algo que tem prazo de validade. Não é algo que hoje eu não tenho um cargo, hoje eu não tenho uma posição na igreja, na conjuntura da igreja, e eu não vou ser usado por Deus. Não. Quando você diz sim ao Senhor, o Senhor lhe usa onde você estiver. Se você estiver no trabalho, o Senhor vai lhe usar. Então não importa, não necessariamente você é usado por Deus quando você está aqui, ou quando você está tocando ou dançando. Deus lhe usa no lugar onde você está inserido, no lugar onde Ele lhe inserir. Então assim, pense, ore, fale com Deus. Deus é um Deus que nos dá abertura. Deus é um Deus que quer ter um relacionamento, e não um relacionamento não só de servo, porque somos servos de Deus, mas não é um relacionamento onde o Senhor dá uma ordem e pronto. Você pode conversar com Deus. Você pode falar: Senhor, me usa. Deus, me direciona. Onde o Senhor quer que eu haja? Onde o Senhor quer? Como o Senhor vai usar o meu talento, aquilo que eu sei fazer para a tua obra? E disponibilidade é a marca da igreja por isso. Porque na igreja temos várias pessoas com capacidades diferentes e com modos diferentes de aplicar o mesmo evangelho. O evangelho de Deus, ele não muda. A diferença é como iremos aplicar na nossa vida, na nossa sociedade.
fora das quatro paredes da igreja, no tempo em que estamos vivendo, nós sabemos, pessoas estão morrendo, pessoas padecem. E o que os servos de Deus precisam fazer para afetar uma geração que pode não ser igual à geração de Paulo, mas tem as suas peculiaridades, que precisam dos filhos de Deus, que eles se levantem, e não se levantem apenas para si, não se levantem para se engrandecer, mas se levantem para carregar um nome que é maior do que sua própria existência, que é maior do que pandemia, que é maior do que as mortes, que é maior do que as adversidades. É um nome que está acima de todo nome, que todos os joelhos se dobrarão ao nome do Senhor. É um nome que você carrega e que a gente tem que ter muita consciência disso. O que eu estou carregando? E como eu posso exaltar isso que eu carrego? Como eu posso engrandecer o nome do Senhor que eu disse sim que iria carregar? E é um peso de responsabilidade. Não é um jugo que vai te trazer medo. Não é um jugo que vai te trazer preocupações. É um jugo leve. Porque o Senhor disse, meu fardo é leve. Então esse fardo e esse jugo que o Senhor entrega para nós hoje, cada um que se disponibiliza, é um jugo leve. É aquilo que nós nos levantamos todos os dias com a consciência de que iremos passar para as pessoas à nossa volta algo que conhecemos e algo que sabemos que não falha. Porque agiu ontem, agirá hoje e agirá para sempre. Porque é um Deus que vai voltar para buscar uma igreja, não só uma igreja que viveu nos tempos passados, mas uma igreja que precisa ser avivada, que precisa ser renovada, mas não com suas próprias forças, mas com as forças de Deus e com as características do Senhor. Ser disponível não é simplesmente dizer sim, é ter a capacidade de assumir o caráter e as características de Jesus. Todos nós temos os nossos defeitos, mas quando nós nos disponibilizamos, o Senhor nos muda. A gente não deixa de ser quem nós somos, mas nós passamos a desenvolver características únicas que só poderiam vir do Senhor, que não poderiam vir de um homem falho, que não poderiam vir de um homem mortal, de uma pessoa que peca todos os dias, mas que é de uma pessoa que nitidamente carrega algo diferente. Que nas ruas é uma pessoa que os seus conhecidos, as pessoas que lhe conhecem, veem mudança. As pessoas viram mudança na vida de Paulo. Paulo, ele não desistiu. Paulo foi dado como morto. E ele fez o quê? Voltou para a mesma cidade. Ele voltou para o mesmo lugar onde ele foi dado como morto. Os lugares onde ele foi apedrejado. Porque ele sabia, não é chegada a minha hora. Então eu vou voltar. Porque eu sei que é aquilo que o Senhor fez para mim. Aquilo que o Senhor planejou para mim. E enquanto não for o tempo que o Senhor disser, olha, teu tempo chegou, eu faço. Eu faço porque eu não me importo com o que as outras pessoas vão dizer. Com que eu não me importo com o que o meu ciclo de amigos vai dizer sobre mim. Você está diferente? Glória a Deus. Eu estou transpassando a vida daquele que eu disse sim. Quando você fala, glória a Deus que você disse sim ao chamado de Deus. Isso é extremamente importante e precisa ser muito valorizado. É uma coisa sobrenatural. É algo que quando você anda, as pessoas veem diferença em você. É na sua faculdade, muitos não estão estudando nas suas faculdades, no prédio físico, mas é na sua universidade, quando você anda, as pessoas veem que você é diferente. Não diferente de um jeito estranho, mas um diferente que carrega algo que até mesmo eles querem saber o que é. E eles chegam a você e falam, o que é isso que você está carregando? E você fala, é a glória de Deus, é a glória do Pai. E por que isso? Você tem algo de especial, você é superdotado, é uma pessoa que nasceu com características diferentes, que você foi escolhido por Deus? Não. O Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo. E pode parecer algo repetitivo, mas é algo que sempre que você traz à memória, é algo novo. É algo 100% novo. Que vocês possam sair daqui e não se esquecer da frase, da pergunta: o que eu estou fazendo para acrescentar ao reino de Deus? O que falta para que Deus olhe para mim e fale: eu posso contar com você. Eu tenho um servo, eu tenho um filho disponível. Aquilo que eu pedir, ele vai fazer. Aquilo que eu direcionar, ele vai seguir. Em Mateus capítulo 16, o versículo 24, diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará.
de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou de dar uma pessoa em troca de sua alma, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. E em verdade lhes digo, os que daqui se encontrarão, existem alguns que não passarão da morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ele fala que é negar a si próprio, é negar as suas características que não batem com as características de Jesus. Será que as minhas atitudes batem com as de Jesus? Ou divergem com as atitudes que Jesus provavelmente teria se ele estivesse aqui no nosso contexto, se ele tivesse inserido onde estamos inseridos? O que Jesus faria se estivesse agora, no ano de 2021? O que Jesus faria? Como Jesus agiria? Como Jesus aplicaria o evangelho e o poder de Deus, perdendo a sua vida para achá-la em Cristo? Como Jesus aplicaria isso para os dias de hoje? Como Jesus negaria a si mesmo e ganharia a sua alma em Jesus, em Deus, e ganharia o seu galardão em Deus? Queridos, a gente não pode se contentar com o momento que estamos vivendo. Todos os dias nós temos que nos levantar, olhar para os céus, agradecer a Deus pela sua misericórdia, que se renova todos os dias, mas também perguntar a Deus e pedir: Deus, derrama sobre mim uma unção de criatividade, uma unção que não só vai afetar a minha vida, mas que vai afetar a vida daqueles que vivem ao meu redor. Que aquilo que o Senhor me revelar não seja algo que eu possa aplicar somente para mim, mas seja algo que eu possa transpassar para as pessoas que o Senhor coloca à minha volta. Para passar o amor de Deus, mas para passar também a misericórdia e a justiça de Deus, para passar um evangelho puro, simples, mas um evangelho que traz mudança, que não é um evangelho que você vem como está e fica como está. É um evangelho que você vem, se transforma, porque tudo na vida é uma decisão. Se você está aqui hoje pela manhã, é uma decisão. Se você que está em casa ligou e logou nessa transmissão, também foi uma decisão. E as nossas decisões acarretam consequências, e essas consequências mostram e falam quem nós somos. Os nossos frutos dizem quem somos. E quando somos pessoas guiadas por Deus, nossos frutos são frutos que mostram que somos guiados por Deus. Não é algo que só dizemos: eu sou guiado pelo Senhor porque eu disse sim e eu estou 100% disponível. Mas quando aparece a primeira coisa que o Senhor nos pede, a gente não faz. Que tipo de disponibilidade a igreja de Deus tem construído? Que tipo de eis-me aqui a igreja de Deus tem passado, não só para as pessoas que vêm de fora, mas para o próprio Deus? O que as pessoas de fora veem da igreja? A religiosidade de Atos 7, que julgaram um homem por estar simplesmente fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer? Ou uma igreja avivada, que vive conectada com a vontade de Deus e que anda para a direita, anda para a esquerda, anda para a frente porque o Senhor mandou? Não porque quis ou porque achou que era o melhor jeito de agir, mas porque Deus mandou. Será que a igreja está agindo da forma com a qual o Espírito Santo tem guiado? E isso é algo extremamente sério, porque a igreja é o espelho de Deus na sociedade. As atitudes da igreja refletem aquilo que Deus está passando, ou ao menos deveriam. Porque não só o líder da igreja, mas porque todos os membros devem andar alinhados com o Senhor. Porque as atitudes da igreja afetam diretamente a sociedade. Não só o fato de sermos cristãos afeta apenas o reino dos céus, mas as atitudes da igreja afetam a sociedade, afetam os campos de ação, afetam as esferas de ação, afetam o governo, afetam a educação, afetam a mídia, afetam tudo. As atitudes da igreja refletem aquilo que Deus quer. Então, se a igreja não está fazendo aquilo que o Senhor quer, nada reflete Deus, e as pessoas esquecem o que é ser guiado por Deus, porque elas perderam o estilo de vida. Ser disponível é um estilo de vida, dizer sim a Deus é um estilo de vida, e se a gente faz isso de forma robotizada, vai chegar uma hora que a gente vai fazer errado, e as pessoas vão dizer: mas você não era guiado por Deus?
Você era ou não era? Era você ou era Deus falando através das suas atitudes, falando através daquilo que você fala? Se for Deus que está lhe guiando, nunca vai ser algo robotizado, nunca vai ser algo que vai sair errado, ou que as pessoas vão entender de forma errada, ou que a sociedade vai interpretar de forma errada. Se você é guiado por Deus, se você está disponível ao falar dele, você sempre vai tomar as decisões certas. Porque Deus não erra, Deus é perfeito, quem erra somos nós. Então, se estamos errando na caminhada, é porque deixamos de ouvir ao Senhor, é porque quisemos fazer aquilo que a gente decidiu, aquilo que eu achei que era melhor, aquilo que eu achei que era mais fácil. A vida com Deus, o evangelho de Deus, não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil segui-lo. Na verdade, ele disse: negue-se a si mesmo todos os dias. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E não é um negar que eu nego hoje e vai ser para sempre, porque a nossa carne não desiste. Por isso que é uma luta todos os dias entre o espírito e a carne. E você precisa fortalecer o seu espírito. E fortalecer o seu espírito é ouvir a voz de Deus. É se conectar com a palavra do Senhor. Especialmente onde os templos são, onde as igrejas estão fechadas. Mas nós somos igreja dentro e fora dos templos. E nós precisamos mostrar isso não só para nós mesmos, para a nossa família, mas para as pessoas de fora. A igreja perdeu força porque está fechada? Ou foi porque nunca teve uma robustez o suficiente para se permanecer firme e inabalável, porque a nossa base é Deus? Se a nossa base é Deus, não importa se o governo manda fechar a igreja ou manda fechar para sempre, a igreja não se cala. Porque nos países onde pregar o evangelho de Deus é crime, beleza, mas você sempre vai ver pessoas, morreu por amor ao evangelho, mas não era crime pregar naquele país, mas ele não se calou, porque os disponíveis não se calam perante o contexto fora das quatro paredes da sua casa, fora das quatro paredes da sua igreja. Os disponíveis são pessoas 100% ligadas com o céu, ao ponto de não se paralisarem por ordens humanas. Eles só obedecem às ordens de Deus. Então, se o homem diz para, eu não vou parar, porque Deus não me mandou parar. Então, se for preciso morrer por amor a esse evangelho, é uma honra, porque eu não tenho minha vida como preciosa. Eu só quero completar a minha carreira, porque o viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro, porque eu vou encontrar Ele de todo jeito. Então, se alguém disse para você parar, é a oportunidade que Deus está te dando de você prosseguir. Se as igrejas passarem o resto do ano fechadas, é o tempo que Deus quer te usar na tua área de atuação. Se a tua área de atuação é a mídia e as igrejas estão fechadas, é a oportunidade que Deus está te dando de você usar o dom que Deus te deu para afetar as pessoas, porque se não a toda a população, a grande maioria se encontra nas mídias, se encontra nas redes sociais, se encontram nos campos de conversa, onde as pessoas se conhecem, se conectam, os influenciadores, os criadores de conteúdo. Se a tua área de atuação é a mídia, se a tua área de atuação é a comunicação, é a tua oportunidade perfeita de se levantar no tempo onde as igrejas estão fechadas, no tempo onde as pessoas precisam, e foi algo meio forçado, a se comunicarem por vias de conteúdo, por mídias sociais. Não veja um contexto, sempre olhe, independente do contexto, aquilo que Deus quer e como eu posso aplicar quem eu sou em Deus no contexto em que vivemos. Se é um contexto pandêmico, amém. Se é um contexto não, amém. Se é um contexto onde as igrejas estão abertas, glória a Deus. Se eu não posso sair com um grupo de pessoas para evangelizar, eu posso fazer isso sozinha. Eu não posso aglomerar, eu não posso juntar a rede de jovens e evangelizar, mas eu sou uma pessoa e é tudo que Deus precisa. Deus não precisa de um grupo com 30, com 300, com 3.000 pessoas. Ele precisa de um coração disponível, um que se coloque na brecha, só um. Que a misericórdia de Deus irá descer e que o direcionamento do Senhor irá guiar os seus filhos. Um único filho. Deus procurou um na brecha. Será que Deus pode olhar para a nossa igreja? Será que Deus pode olhar para a nossa sociedade? Olhar para o mundo e dizer: eu achei pelo menos um em todo o mundo. Será que você pode dizer a Deus assim: Senhor, eu sou esse um ou não? Ou Senhor, eu não estou pronto, eu não me sinto capaz, eu não me sinto capacitado. Mas Deus não precisa que você se sinta capaz, porque se você se sentisse capaz, você nem precisava de Deus. Você ia sozinho, você ia com o seu conhecimento, você ia com a sua sabedoria.
Mas Deus, ele não procura pessoas sábias, ele não procura pessoas apenas capazes, apenas pessoas que não erram, apenas pessoas perfeitas, ou pessoas com mais de 25 anos, ou pessoas com menos de 60. Deus, ele não escolhe idade, Deus, ele não escolhe posição social, Deus, ele não escolhe status social. Deus escolhe corações disponíveis. E se nós podemos dizer a Deus: Deus, temos um coração disponível, é tudo que o Senhor quer de nós, é tudo que o Senhor procura. Deus não procura filhos que sabem a Bíblia de capa a capa. Deus procura em filhos dispostos a abrir a palavra e poder entender aquilo que o Senhor quer nos passar naquele momento. Deus procura filhos que saibam entender e compreender a linguagem de Deus, a linguagem do Senhor, que quando o Senhor falar, eu saiba identificar que aquilo não vem de mim, que aquilo não vem do mundo, mas que aquilo só poderia vir do Senhor. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor em Atos 9, Deus chamou o seu profeta Ananias e ele pediu para ele ir lá em Paulo. E o profeta falou assim: Senhor, muitos têm ouvido a respeito desse homem, o quão mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. E Deus disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante aos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma das coisas parecidas a escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Quando Deus deu o direcionamento a Ananias, Ananias era um homem que claramente sabia ouvir a voz de Deus. E quando o Senhor falou: levante-se e vá para casa, Deus disse tudo certinho: vá para uma rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Saulo já estava cego há mais ou menos 3 dias. E o Senhor diz: ele estará orando. E numa visão viu um homem entrar, um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que se recuperasse sua vista. Então o Senhor, Deus, é interessante como Deus, ele nunca vai nos fazer andar no escuro. Ter uma vida cujo nosso espírito e cujo nós mesmos somos guiados por Deus, não significa que eu estou no escuro, não significa que eu estou andando sem direção ou que eu não sei para onde eu vou. Na verdade, uma vida com Cristo é você saber quem você é, de onde você veio e para onde você vai. E quando Deus falou com Ananias, ele disse tudo: o nome da rua, o nome do homem que morava naquela casa, como Saulo ia estar orando, e ele já tinha tido uma visão. Então Deus, ele além de avisar ao Ananias, ele avisou ao próprio Saulo em visão que um homem chamado Ananias iria impor-lhe as mãos e ele voltaria a ver. Então Deus, ele é um Deus que sempre nos dá a diretriz exata para nós agirmos debaixo da sua mão e debaixo da sua cobertura. Deus nunca vai nos dar um comando pela metade. Ele nunca vai dizer: vai e só. Ele pode até dizer, mas ele lá na frente, quando vê que você começou a seguir a ordem do Senhor, ele vai te dizer para onde ir, quem tu vai encontrar, o que tu vai falar, como tu vai falar e o que aquilo vai gerar. Foi o que ele falou para Ananias e foi o que ele falou para Saulo. Ele deu uma visão a Saulo, vendo exatamente aquilo que ia acontecer. E o profeta e o Ananias, que era um homem de Deus, ele ainda falou: Senhor, aquele homem, a gente tem ouvido a respeito dele e ele é muito mal falado, né? Os feitos dele são mal falados. Na verdade, ele está aqui em Damasco porque ele recebeu a autorização dos
quando Ananias ele recebe a ordem do Senhor, ele ainda fala: Senhor, muitos têm ouvido a respeito desse homem, que esse homem não tem uma boa fama. Esse homem, na verdade, ele recebeu o Damasco com a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, inclusive o próprio Ananias. Porque se o Ananias era um homem de Deus, ele sabia que a qualquer momento iam bater na porta dele, porque ele era um homem que propagava a palavra do Senhor na cidade de Damasco. E quando ele fala a Deus, ele não está questionando o comando de Deus. Ele está perguntando, ele faz: Senhor, mas o Senhor sabe quem é esse homem, né? É um homem que está aqui para não só me prender, mas prender todos aqueles que invocam o teu nome. E o Senhor diz a Ananias: Ananias, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome. Então Deus, ele realmente faz aquilo que ele diz. Quando ele diz que usa as coisas mais improváveis para confundir os que sabem, é verdade. Porque Deus falou com o seu servo Ananias que era para ele encontrar um homem que estava ali para prender ele. E ainda disse a ele: não, esse é para mim vaso escolhido, porque eu o levantei para pregar não só para os filhos de Israel, para você, mas também para os gentios e para os reis. Porque Paulo, ele era um homem que tinha acesso. Então o Senhor disse: eu vou levantá-lo para falar para os filhos de Israel, que já tiveram várias oportunidades, não só de falar o meu nome, não só de pregar o meu nome, mas também de ouvir pessoas que eu levantei. Os filhos de Israel já tinham ouvido muitos profetas, já tinham ouvido muitos discípulos do Senhor, já tinham ouvido o Pedro, o João, já tinham ouvido o próprio Jesus. Mas quando Deus fala para Ananias que escolheu um homem que foi chamado, que foi levantado para prender os filhos de Deus, ele diz: eu levantei ele para pregar para vocês, que já sabem ou que deveriam saber quem eu sou, mas eu levantei Paulo para pregar para os filhos de Israel, bem como para os reis e bem como para os gentios. E Ananias, como um servo disponível, ele fala mais nada, ele só vai. Ele diz: Senhor, olha, eu já tirei, né, a minha dúvida com Deus. Eu perguntei a Deus: Senhor, é ele mesmo, o Saulo que veio aqui para me prender. O Senhor: não, é ele mesmo, é o vaso escolhido que eu levantei para pregar para vocês, para os reis e para os gentios. Então ele levanta e vai. E quando ele chega naquela casa, ele encontra Paulo, ele encontra Saulo do jeitinho certinho que o Senhor tinha dito, na casa que o Senhor tinha dito, de joelhos orando e sem enxergar. E chega lá, que ele passa essa palavra e esse direcionamento de Deus, ele age conforme aquilo que o Senhor pediu para ele agir. Saulo se levanta e prega e leva a palavra do Senhor. Deus está em busca de filhos verdadeiramente disponíveis. E quando estamos dispostos a cumprir o chamado de Jesus Cristo, nossa vida refletirá o ministério do próprio Jesus, aquilo que o próprio Deus tem para nós. E eu queria finalizar essa palavra com isso, com o versículo 18 de Atos 9, quando fala que imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida como escamas, e ele voltou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Então eu queria que você saísse daqui hoje com uma consciência. Amém? Pronto, eu vou finalizar. Eu queria que você saísse daqui hoje com uma consciência de que se você é um filho de Deus, se você disse sim ao Senhor, Ele irá te levantar, assim como Ele fez com Saulo, te fortalecer para que você vá. E que você sempre esteja disposto, que você sempre esteja sensível ao falar do Senhor. Amém?